O sentimento geral, a atmosfera, é de que Netanyahu está meio atolado nesse julgamento por corrupção. E aqui está apenas um exemplo do que tem circulado em relação ao que está acontecendo no Knesset colonizador. Diz o seguinte: você pessoalmente iniciou a transferência de dinheiro do Qatar para o Hamas junto com Muhammad al-Ahmadi. Você é responsável por isso. Foi uma ordem pessoal sua. Em 2020, você enviou o chefe do Mossad, Yossi Cohen, e depois, junto com Tertz Halavi, ao Qatar, para aumentar o valor do dinheiro lá. Por que você é contra a comissão governamental? Porque você sabe que todas as reuniões são gravadas, palavra por palavra. E aí está o rosto da intransigência de Netanyahu. Donald Trump enviou uma carta ao presidente Herzog, vou abri-la enquanto você fala, dizendo que Netanyahu deveria ser perdoado de todos os seus crimes. E isso também causou uma grande tempestade dentro do Knesset sobre a chamada independência de Israel. O que você acha dessa situação? É bem. O que posso dizer? Este é apenas mais um capítulo dessa longa saga. O que posso dizer sobre Netanyahu é que ele tem um instinto de sobrevivência incrível e chegou até aqui por causa disso. Se você pensar na destruição total do que aconteceu, o que ele fez com a imagem de Israel internacionalmente, com a legitimidade do país no cenário internacional, e em como essa questão causou uma fratura, primeiro, no Partido Democrata durante a eleição de 2024, eles sofreram enormemente por causa do apoio do governo Biden. Genocida Joe foi o grito de guerra, e isso ajudou a eleger Donald Trump. E claro, agora Trump está sofrendo com a divisão, a fissura dentro do movimento MAGA. E essa é uma das questões centrais. Obviamente também está ligada à situação de Epstein. Mas o Trump sair por aí, fazendo campanha junto a outros governos e frequentando outros parlamentos, pedindo, absolvição ou perdão para alguém que está envolvido em um escândalo de corrupção há anos, é simplesmente inacreditável. Tipo, zero autocrítica da parte do Trump. Mas acho que isso mostra que ele sente que está no auge do seu poder. Eu acho exatamente o contrário. Acho que o Trump provavelmente está caminhando para um abismo do qual não vai conseguir sair, porque está perdendo a própria base. Então é mais ou menos isso. Vai ser temporada aberta contra o Trump, mas não no sentido de guerra jurídica, nem no sentido de histeria anti-Trump. Existem motivos legítimos para um impeachment agora, só pelas tarifas já seria suficiente. É totalmente inconstitucional. E ele basicamente está tentando micromanipular a economia dos Dazuai. Sabe? A year economies micromanaging it from the Oval Office, where does he have the remit to do that? Sabe, de onde ele tira autoridade para fazer isso de acordo com a Constituição dos Estados Unidos? O Congresso, no fim das contas, é quem tem o poder sobre o orçamento. Mas o Trump está usando isso de forma punitiva, atacando todos esses países diferentes. E ele faz essas afirmações absurdas, tipo, vamos ganhar tal quantia de dinheiro, como se isso significasse alguma coisa. Ele diz, não, vai ficar tudo bem. Esse é o argumento dele na Suprema Corte. Vai ficar tudo bem, porque vamos ganhar muito dinheiro. Diz quem? Olhe para os números gerais do PIB. Espere até esses dados saírem. Provavelmente você vai ver uma contração na economia. Wall Street está indo muito bem, mas isso não quer dizer que a economia esteja indo bem. Só quer dizer que Wall Street está indo bem. Os comparsas dele, o tipo de gente com quem ele anda, aqueles que manipulam os mercados, que comandam golpes com criptomoedas e stablecoins, esse tipo de gente está se dando muito bem. Ele acredita que esse é o novo eleitorado dele. A nova base de Trump é a elite financeira. Então esqueça o cinturão da ferrugem. Esqueça os democratas Blue Dog da era Reagan em Ohio, Michigan e Wisconsin. Esqueça deles. Já era. Ele conseguiu a eleição dele. Então agora, basicamente, vai deixá-los de lado, da mesma forma que os democratas abandonaram a classe trabalhadora. O que foi o prenúncio da derrota da campanha presidencial fracassada de Hillary Clinton e, no fim das contas, do Partido Democrata como um todo. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele já está no processo de fazer a mesma coisa.
of doing the same thing. So the whole it's so gaudy. Então tudo isso é tão espalhafatoso. A relação com Israel, aquela adoração servil à sua, você sabe, Sugar Mama, Mary Madison, é simplesmente nojento. E se continuarmos falando do Oeste Asiático, Danny, então a foto, não sei se você tem a foto do Trump no Salão Oval, eu tenho mais do que uma foto, mas continue com Jelani. Donald Trump fazendo aquele sorriso falso que ele faz para as câmeras. Você percebe que o Trump tem um certo jeito, mas sempre que há uma foto parada, ele faz aquele sorriso forçado e brega. Esse é o estilo dele, o tipo de pose Zoolander. E ele está sentado ali com o fundador da Al-Qaeda na Síria, o vice de Abu Bakr al-Baghdadi do ISIS, dentro da nossa Casa Branca. Na nossa Casa Branca. Ele acha que é a Casa Branca dele e que vai permitir que um terrorista tenha voz ali. E ele diz, ele teve um passado difícil. Todos nós tivemos um passado difícil. Que tipo de passado difícil Donald Trump teve? Quero dizer, quantos milhões de dólares o pai dele deu para ele começar seu império imobiliário? Ok, Donald Trump não teve um passado difícil. Talvez o relacionamento dele com Jeffrey Epstein acabe sendo seu passado difícil. Mas, de acordo com e-mails recentes vazados, é simplesmente inacreditável que ele compare, que ele diga que isso é um pré-requisito para o sucesso, que é preciso ter um passado difícil. Há pessoas lutando em todos os Estados Unidos que tiveram passados difíceis, que receberam uma má sorte na vida. E Donald Trump está dizendo que, de alguma forma, ele está legitimando uma vida de decapitações, como se fosse um inimigo jurado dos Estados Unidos na guerra global ao terror. E ele chama isso de um passado difícil. Sabe, é simplesmente uma falta de autopercepção e uma visão de mundo completamente estúpida, sem qualquer compreensão real da situação. Mas o que isso mostra é o quanto toda a guerra ao terror foi uma farsa, certo? E sabe o que é engraçado nisso também? Pode ser uma afirmação controversa da minha parte, mas vou dizer, há um tipo de dupla operação psicológica reversa acontecendo. Mesmo as pessoas que se opõem a isso estão dizendo, isso é a Al-Qaeda que fez o 11 de setembro. Então elas meio que caem nessa operação psicológica de que o 11 de setembro foi micromanipulado por Osama Bin Laden em uma caverna em Tora Bora. E que esses 19 sequestradores árabes, 7 dos quais estariam de alguma forma vivos depois, magicamente arquitetaram o 11 de setembro. Ok, tudo bem, se você acredita nisso, ótimo. Mas a realidade é que quanto mais olhamos para isso, o fato de Israel não ter problema algum com o líder do ISIS governando o país vizinho, a Síria, diz muito sobre quem foram as forças motrizes por trás de toda a guerra suja na Síria, desde quando começou em 2011 até a queda do governo Assad há um ano em Damasco. Tudo isso foi por Israel. É por isso que você não vê nenhuma objeção do lobby israelense, da AIPAC, de nenhum desses cérebros da J Street, ou de nenhum desses think tanks, ou da Heritage, ou de nada. Eles estão lá, elogiando esse cara, esse barbudo decapitador, na nossa Casa Branca, sentado ao lado do vice-presidente e do Tom Barrack, que é outro chanceler que Trump trouxe. E Donald Trump está lá, permitindo que esse decapitador, que massacrou cristãos e yazidis alauítas, Shabalis, que vem conduzindo pogroms na Síria desde que Donald Trump se tornou presidente, esteja de terno, sentado na nossa Casa Branca. Quero dizer, isso é a humilhação ritual dos Estados Unidos da América, com Donald Trump basicamente presidindo sobre ela. A imagem disso é péssima. É pior do que Zelensky. É pior do que o Zelensky. O Zelensky não é nada comparado a isso. Embora o Jelani tenha uma vantagem sobre o Zelensky, pelo menos ele usou uma maldita gravata e um paletó de verdade. Eu odeio dar qualquer crédito a ele, sabe? Mas é uma piada. Donald Trump é uma piada de presidente nesse momento. Não é sério. E o que ele está fazendo com a economia, com a política externa dos Estados Unidos, com, eu acho, a reputação do cargo de presidente. Este é o ponto mais baixo dos Estados Unidos. Isso é pior do que Bush, acredite ou não.
Sim, o Bush, com todos os seus defeitos, e ele tinha muitos. A guerra do Iraque, não estou minimizando isso de forma alguma, mas pelo menos ele tinha um mínimo de decoro. O Trump não tem, e isso é meio nojento nesse ponto. Eu não sei, não há nada de bom ou simpático que se possa dizer para disfarçar isso, Danny. Está muito ruim. Bem, quem está se beneficiando? Quem está se beneficiando? Acho que estamos vendo um grande colapso, porque o que é? Menos de um ano de governo. Cada vez mais pessoas que apoiaram o cara, o que eu não recomendei, mas houve várias que o fizeram. Agora estão percebendo que Donald Trump está apenas dizendo uma coisa e fazendo exatamente o oposto do que elas queriam que ele fizesse. E vamos analisar esse colapso nesta parte específica do mundo, porque é muito importante. Tudo que você acabou de mencionar. Vamos apenas assistir primeiro, em meio ao chamado escândalo do perdão, Trump tentando perdoar Netanyahu. O Knesset, que não é amigo dos palestinos, nem de Gaza. Há pessoas incrivelmente furiosas. E isso está viralizando porque esse é o clima nos Estados Unidos, no Ocidente e no mundo. Ninguém é fã de Netanyahu. Todos estão tentando encontrar alguém para culpar. E você tem Donald Trump basicamente beijando o anel de Netanyahu e fazendo tudo o que pode para manter seu poder. Mesmo que existam grandes forças dentro de Israel que simplesmente queiram se livrar de Netanyahu como o rosto do projeto de uma grande Israel. Mas fica pior do que isso. Você mencionou a foto. Bem, eu tenho um vídeo. Aqui está Donald Trump, romanticamente, muito romanticamente, recebendo Jolani, o cortador de cabeças, o líder da Al-Qaeda, ex-líder da Al-Qaeda, acho que podemos dizer. Mas uma vez que você é, talvez seja uma daquelas coisas em que, uma vez que você é um, você sempre será um. Aqui está aquela cena. Donald Trump dando a Jolani um perfume ou colônia, seja lá o que for. Foi uma reverência completa e absoluta por alguém que não foi eleito e que literalmente decapitou pessoas em suas atividades terroristas. Apoiado pelos Estados Unidos, apoiado por Israel, apoiado pelas piores forças daquela região. Então eu quero mostrar isto também, Patrick. Este é Jolani, na Fox News, sendo questionado sobre o 11 de setembro. E foi simplesmente, absolutamente horrível. Foi horrível, porque ele nem parecia arrependido. E é esse o cara que eles estão promovendo. Aqui vamos nós. Você se arrepende de que a Al-Qaeda tenha realizado aqueles ataques que mataram 3.000 americanos? Eu tinha apenas 19 anos, então era muito jovem e não tinha nenhum poder de decisão naquela época. Eu não tive nada a ver com isso, e a Al-Qaeda não estava presente na minha região naquele tempo. Então você está falando com a pessoa errada sobre esse assunto. Lamentamos por cada civil que foi morto, e sabemos que as pessoas sofrem com a guerra, especialmente os civis, que pagam um preço alto por ela. Senhor presidente, a Casa Branca afirmou que o presidente Trump gostaria que a Síria se juntasse aos acordos de Abraão. Então é claro, não há mais detalhes além disso. Mas Patrick, não houve muito arrependimento ali. Essa é a pessoa que os Estados Unidos apoiaram durante o governo Trump para liderar a Síria. Qual é a sua reação a tudo isso? A pergunta que a porta-voz modelo da Fox News, desculpe, a apresentadora porta-voz modelo, deveria ter feito é: você apoia ou apoiava na época os ataques de 11 de setembro em princípio? Essa seria a pergunta a se fazer, certo? Obviamente, se fosse uma jornalista de verdade. Mas não é. É uma porta-voz modelo. Então foi apenas uma entrevista bajuladora. Quero dizer, é quase um ritual de humilhação para a Fox. Uma humilhação para o cargo de presidente, para o país, para os Estados Unidos e para a própria Fox News, que supostamente é uma plataforma neoconservadora que se opõe ao terror, à guerra global contra o terror. Sabe, eles fizeram isso por 25 anos e agora estão dando espaço para esse cara. Para mim, isso é como a maneira de Israel realmente provocar os Estados Unidos, dizendo: esse é o nosso cara e vocês vão recebê-lo com cortesia e nós vamos humilhá-los.
E é isso que Trump fez aqui. Quero dizer, tiveram que colocá-lo para entrar pelos fundos, pelo que eu vi. Ele não passou pela entrada principal da Casa Branca. É um detalhe muito interessante. Mas já é demais neste ponto. Quero dizer, esse cara é um criminoso. Ele não foi eleito presidente. Ele não é democrático. Ele não fez nada de positivo pela Síria. Ele apenas massacrou um monte de pessoas e balcanizou o país. E certamente não disse uma palavra sobre os Estados Unidos ocuparem uma boa parte da Síria ou sobre os outros países estrangeiros que estão acampados lá. Nenhum problema com isso. Então ele não acredita na soberania síria. Ele não disse nada sobre tirar os israelenses das colinas de Golã, ocupando o Monte Hermon. Nenhum problema com isso. Ou o fato de que Israel liquidou as forças militares da Síria nas primeiras 72 horas depois que esse bandido e sua alegre turma de cortadores de cabeças de Idlib tomaram a capital com sua frota de Toyotas. Certo, nada a dizer sobre isso. Então é meio que uma piada. Não acho que ele vá durar. Eu ficaria surpreso com quanto tempo Jolani vai durar, porque sua utilidade basicamente acabou para Israel e para o Ocidente. Eles conseguiram o que queriam. Obtiveram controle estratégico do território. Estão desmembrando a Síria. Portanto, nada de positivo para a Síria sairá disso. Você está falando em suspender sanções. Você sabe o quão corrupto é na Síria? Esse cara e seus capangas estão confiscando empresas e dizendo que foram ganhos ilícitos, propriedades, negócios, porque a pessoa é da etnia errada, da seita errada ou supostamente pró-regime. Portanto, qualquer dinheiro que eles tenham ganho, qualquer negócio que tenham adquirido ou qualquer propriedade é, entre aspas, mal adquirida, de acordo com sua nova e rígida interpretação da Sharia, uma leitura extremista salafista das leis e da moral. Eles simplesmente tomam, estão confiscando e distribuindo entre seus aliados, além de permitir que combatentes jihadistas estrangeiros do Uzbequistão, Uiguristão e de todos esses outros países distantes da Ásia Central recebam parte do saque, como se fosse algum tipo de direito, como se estivéssemos nas cruzadas. É, sabe, apenas a versão salafista radical das cruzadas. E o Trump apoia tudo isso. Ele diz que está fazendo um ótimo trabalho na Síria. É um pesadelo. Quero dizer, em que planeta vive esse pessoal do governo Trump? E então eles dizem, essa é a parte que eu adoro. Eles dizem, bem, a Síria teve uma economia fechada sob o regime de Assad, e é por isso que estão endividados e tão mal administrados. Uma economia terrível para todos. Isso porque eles estavam sob as piores sanções dos Estados Unidos e da União Europeia. Foram atacados pelos dois lados por quase 15 anos. Então é claro que a economia estaria em ruínas. É claro que haveria hiperinflação da libra síria. É claro que haveria embargos sobre tudo o que se possa imaginar, incluindo equipamentos agrícolas. Depois eles são atingidos por uma seca, e então os Estados Unidos e a inteligência norte-americana, a inteligência israelense, apoiam a Primavera Árabe, financiada pelo Catar, financiada por outros países do Golfo, todos esses combatentes radicais traficando bilhões em armas para basicamente desestabilizar o país. Os Estados Unidos da América, que Donald Trump representa, armaram, treinaram e financiaram todos esses terroristas na Síria. E fizeram isso por muito tempo, e provavelmente ainda o fazem hoje, para ser bem franco. E então, ele tem a audácia de subir lá e reconhecer esse terrorista como se fosse algum chefe de Estado legítimo, quando tudo o que ele é um fantoche dos Estados Unidos e de Israel que está conduzindo pogroms neste exato momento na Síria. É algo completamente inaceitável. Quer dizer, a história vai olhar para trás. Trump tem alguns momentos realmente idiotas, mas isso aqui não é só estupidez. É algo muito malicioso, muito mentiroso. Ele está reconhecendo a barbárie desse tipo de gente que pôde basicamente destruir o país da Síria por tanto tempo. E ele reconhece e apoia a barbárie não apenas de Jolani, mas também do regime de Netanyahu. E veja o que eles fizeram em Gaza. Então você tem o ISIL, e você tem, bem, eu chamo de GIZIL.
o Estado judaico do Iraque e do Levante. Basicamente, a mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Uma conquista, basicamente. Então é o Trump dizendo, esses são os nossos valores aqui. Sente-se ao meu lado, senhor terrorista, chefe do ISIS. Sit next to me, Mr. Terrorist, ISIS head, Al-Qaeda founder in Syria. You sit next to me. Fundador da Al-Qaeda na Síria. Você senta ao meu lado, eu vou te reconhecer e vamos te dar um pouco de dinheiro. Vamos enviar o FMI para garantir que você fique devidamente falido pelos próximos 20 anos. E eles dizem, vai custar 200 bilhões de dólares para reconstruir a Síria. 200 bilhões. O que é isso? Não é ajuda. É investimento estrangeiro direto vindo do Golfo, ou do fundo do Jared Kushner, ou seja, lá o que for. Basicamente, eles querem privatizar tudo, tomar, desmontar os ativos de todas as formas possíveis, sugar o máximo de lucro possível, e o povo vai ficar mais pobre do que nunca. Mais pobre do que nunca. E o que vai acontecer? Um fluxo migratório. Um fluxo migratório, outra onda de migrantes indo da Síria para a Europa. Então você pode mandar dinheiro para o Tommy Robinson e a extrema-direita gritarem, lá vem os muçulmanos, certo? To scream, oh, here come the Muslims. Oh, more Muslims, more Syrians. That's what we don't need is. Mais muçulmanos, mais sírios. É disso que não precisamos. Está arruinando o caráter branco da Europa. Mas eles apoiam Trump e Israel, que basicamente estão por trás da desestabilização, do colapso completo das economias desses países. Quero dizer, se Elon Musk fosse um cientista de foguetes, ele nem precisaria ser um para entender isso. É matemática básica. Mas estamos lidando com um nível de idiotice na classe política que, para mim, é simplesmente de tirar o fôlego. Realmente é. E a mídia, de alguma forma, não consegue fazer aritmética básica em relação a nada disso. E quero dizer, até mesmo a mídia alternativa, muitos deles não têm a menor ideia do que realmente estão vendo aqui. É bastante inacreditável. It's pretty unbelievable. Yeah, it's unbelievable to see on the one hand. É inacreditável ver, por um lado, Trump implorando para que Netanyahu seja perdoado, algo que praticamente revela o jogo. E ele já fez isso algumas vezes, exigindo um perdão para Netanyahu. Recentemente, ele disse que não apenas houve bombardeios ao Irã no final da Guerra de 12 Dias, mas que os Estados Unidos tiveram um papel enorme no ataque inicial ao Irã. O que é claro, por muito tempo ele afirmou que os Tzolk'in não tinham nada a ver. Mas agora estamos vendo todas as máscaras caírem. Temos, por um lado, os Estados Unidos empurrando sua própria agenda com Israel, em relação a Israel, continuando a apoiar um governo, uma colônia, que é extremamente impopular nos Estados Unidos, mesmo entre, como você disse antes, uma grande parcela daqueles que costumavam apoiá-lo. Alguns deles têm bolsos enormes e uma influência enorme, como Candace Owens. E então, do outro lado, eles não estão apenas apoiando, mas, como você disse, bajulando Al-Jolani. Não apenas levando-o à Casa Branca, mas fazendo uma declaração muito deliberada de que esse é o futuro da política dos Estados Unidos na Ásia Ocidental. Eles estão até falando sobre uma presença militar, instalações militares na Síria, o que contradiz tudo o que Trump disse por o quê? A última década. Essa era a plataforma dele, tirar os Estados Unidos da Síria. Agora ele quer que os Estados voltem para a Síria. O que você acha disso? Now he wants the US back in Syria. Your thoughts? I remember when during his first term. Lembro que, durante seu primeiro mandato, ele disse que os Estados Unidos já tinham fincado estacas na Síria quando Trump estava assumindo o cargo. Então, em 2017, Trump basicamente herdou toda a equipe de construção de nação do Obama. Acho que havia alguns personagens bem prováveis nisso, sendo Brett McGurk um deles. Trump simplesmente manteve todo aquele projeto. Então, 2 anos depois de seu mandato, ele levanta essa questão. Talvez tenha sido Bannon, ou provavelmente alguém que ainda tinha um mínimo de senso ético ou moral, dizendo que precisávamos retirar nossas tropas da Síria. Or moral compass said we need to pull our troops out of Syria, and as soon as he announced that, the neocons. E assim que ele anunciou isso, os neoconservadores basicamente perderam a cabeça, liderados por Lindsey Graham, tendo ataques, gesticulando por todos os lados. Basicamente, eles o convenceram a desistir. E provavelmente o lobby israelense também teve algumas palavras duras com Trump e o convenceu a abandonar essa ideia.
Então a ideia de que os Estados Unidos deveriam construir uma base permanente. Estamos falando de um complexo militar gigantesco de vários bilhões de dólares perto de Damasco. E agora ele está falando sobre uma base em Gaza, uma grande instalação militar lá. Então você tem razão, Danny. Isso está indo na direção oposta do que ele defendeu na campanha. Mas tudo o que ele está fazendo é o oposto do que prometeu na campanha. Isso nos leva a acreditar que Trump é uma fraude politicamente. Ele mentiu, ou não tinha intenção, ou não sabia o que estava envolvido em tornar reais aquelas promessas. Ele simplesmente não tem noção de como cumprir todas essas declarações e promessas grandiosas, dramáticas e profundas sobre acabar com essa guerra, trazer as tropas de volta, fazer isso, aquilo, o outro, trazer empregos de volta para os Estados Unidos. Não estão sendo criados novos empregos nesta economia. E apenas no campo da política externa, não há nada que sequer se assemelhe a qualquer uma das coisas que o elegeram. Então é claro que sua base vai se sentir traída. Eles vão perceber que Donald Trump é apenas mais um charlatão, como qualquer outro charlatão corrupto, como qualquer outro político que eles sempre rejeitaram. E é por isso que apoiaram Trump, porque realmente acreditavam que ele seria diferente, que não era uma criatura do pântano, que vinha de fora do pântano para drená-lo. Mas é isso que acontece. O pântano é um ecossistema poderoso e ele transforma você em uma criatura do pântano, goste você ou não. Então Trump se cercou de alguns golpistas e charlatães incríveis, casos meio limítrofes. E quando tudo isso se desenrolar, estaremos falando de um monte de processos criminais, crimes de verdade, corrupção de verdade, não do tipo falso. A perseguição judicial movida pela histeria anti-Trump que o precedeu, sabe, começando em seu primeiro mandato e depois durante o governo Biden. Corrupção real, propina real, crimes reais, motivos reais para impeachment em várias frentes, destruindo totalmente a Constituição dos Estados Unidos. O que, para um republicano que finge ser conservador, ou para o MAGA, que finge ser um movimento conservador, é ser anticonstitucional, especialmente em relação à primeira emenda. Tudo para proteger o genocídio em Israel e agradar Miriam Adelson e o lobby israelense. Você vai destruir a Constituição, a qual defender. Eu sei que ele não colocou a mão no livro desta vez. Você percebeu isso? Donald Trump não colocou a mão no livro, e ele destruiu a Constituição dos Estados Unidos. E todos os seus apoiadores no círculo íntimo dele estão felizes com isso. Todos estão satisfeitos com isso. Apenas algumas pessoas romperam com o grupo, mas estão tão encantadas com o poder que realmente não têm princípios. Então acabou o conservadorismo. Esqueça. Agora você tem os rhinos e os neocon-fascistas. Nada no meio. Você tem Thomas Massie, Daniel McAdams, Ron Paul. Eu basicamente posso contá-los em uma mão. Não há ninguém. Não há ninguém. Então está realmente escuro. E isso só mostra. Israel é como uma bigorna acorrentada à presidência, e eles simplesmente a jogaram pela borda do barco, e não há fundo nisso. Enquanto você se amarra a esse país no Oriente Médio e organiza todos os ativos dos Estados Unidos, os Estados se endividando cada vez mais, e toda a sua presença militar no Oriente Médio, tudo, cada ativo naval, cada ativo aéreo, cada ativo terrestre, é para fornecer segurança ao Estado de Israel. Não é para proteger o petróleo ou qualquer outra coisa, ou rotas comerciais. É para defender Israel e os interesses israelenses. Esse é todo o aparato de defesa dos Estados Unidos no Oriente Médio e na Ásia Central. Todo ele. Dizem que não, que é para conter a China. Talvez se possa fazer esse argumento. No Afeganistão, em direção ao Paquistão, e claro, no leste asiático. Ok, podemos fazer esse argumento. E talvez se possa fazer esse argumento com o Africom, o saque da Líbia e a divisão do Sudão,
causaram enormes prejuízos aos interesses chineses, certo? Talvez se possa fazer esse argumento. Mas a situação claramente mais evidente é que tudo isso é por causa de Israel. Se observarmos o poder que eles têm em direcionar a política externa dos Estados Unidos e o dinheiro americano, e onde gastamos nosso dinheiro nessa região, eles têm poder total sobre o Congresso, o Senado, a presidência e também sobre a mídia. Não há debate sobre se esse é o caso ou não. Se você quiser olhar para a estrutura inicial disso, do documento Clean Break, ou de Rebuilding America's Defenses, do Projeto para o Novo Século Americano, ou dos próprios livros de Netanyahu, que ele escreveu e divulgou em Washington por 20 anos, ok, está bem claro quem é o principal condutor da política dos Estados Unidos na região. Isso vem desde meados dos anos 1990, ou início dos anos 90, até o presente. Não estou mais falando sobre o petrodólar. Isso é muito depois. Essa é a realidade. As pessoas precisam acordar, sentir o cheiro do café e perceber para que tudo isso serve. Não é realmente pelos interesses americanos, nem economicamente, e certamente não politicamente. E certamente não por sua reputação internacional. E certamente não por seu império comercial global. Na verdade, exatamente o oposto. Este presidente está supervisionando a demolição controlada da economia e de sua reputação global. Donald Trump, ponha toda a culpa nele. Ele fez mais em um ano do que alguns presidentes conseguem estragar em 2 mandatos. Ele é inacreditável. Não consigo imaginar o que os próximos 3 anos nos reservam com esse cara e os palhaços com quem ele se cercou. É constrangedor, realmente é. Quero dizer, é ainda pior que os democratas estejam paralisados e não consigam fazer nada a respeito, porque metade deles apoia isso de qualquer maneira.